Saúdo a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. Parte do versículo 1, nós vamos acompanhando essa história. Atos 3, a partir do versículo de número 1, e vamos meditar nessa palavra hoje à noite, segundo a vontade e a misericórdia do Senhor. Antes, um rápido resumo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Depois de ressuscitado, Jesus passou 40 dias ainda aqui na terra, falando de coisas concernentes ao reino de Deus com os seus discípulos. Ao findar desses 40 dias, no último dia em que ele estava aqui ainda na terra, ele reuniu seus discípulos lá no Monte das Oliveiras. E ali ele disse: não se ausentem, não saiam de Jerusalém até que do alto vocês recebam poder. E quando vocês receberem poder, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Então Jesus, naquele mesmo dia, subiu aos céus. Foi o dia da ascensão de Jesus, em que também anjos reforçaram a respeito da verdade da sua vinda, da sua volta, do seu retorno, dizendo para aqueles homens que ali estavam, varões galileus: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma maneira ele voltará. Assim como vocês estão vendo ele subir, vocês o verão descer, o verão retornar. Um dia Jesus voltará. Eles foram e ficaram no lugar chamado cenáculo, esperando a promessa do Pai, que desceu no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre 120 pessoas que ali estavam. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo na cabeça de cada um deles. Antes disso veio um som de um vento veemente, forte, impetuoso, encheu toda a casa. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a proclamar as grandezas de Deus. E todos os que estavam ali entenderam. Eram 16 nações que estavam ali, 16 línguas diferentes, e cada pessoa entendia na sua própria língua o que estava sendo falado. Alguns zombavam, alguns diziam: eles estão bêbados. Pedro se levantou e pregou o Evangelho, aproveitou para pregar o Evangelho, falou de Jesus para eles, falou de que ele era o cumprimento de uma promessa que estava em Joel, quando Deus disse: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Depois dessa pregação, 3.000 almas se converteram, 3.000 pessoas foram batizadas. E a igreja começou a crescer. A igreja, que era feita de 120 pessoas, passou a ter mais de 3.120 pessoas. Mais de 3.000, porque isso era contado os homens, né? Foram 3.000 homens convertidos, fora as mulheres e crianças. Essas pessoas viviam juntas num lugar comunitário, tinham tudo em comum, ninguém tinha necessidade de nada, todo mundo vendia até o que tinha, colocava aos pés dos apóstolos, e eles distribuíam conforme a necessidade do povo. Era assim que vivia a igreja. E por algum motivo, que eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, Pedro e João continuavam frequentando o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Porque assim, na verdade, não precisava mais. Não precisava mais. O templo tinha passado já. O templo passou. É importante que eu diga isso aqui para os irmãos. O templo passou. Ah, mas nós estamos onde? Nós estamos num prédio. Num prédio que foi feito para que nós não tomássemos sol durante o dia, e nem tomássemos chuva quando chovesse, e nem tomasse frieza, como os cearenses gostam de dizer, durante a noite. Isso diminui a importância do prédio? Não, é importante o prédio para isso. É melhor a gente estar aqui do que a gente estar no meio da rua, não é não? Mas sagrada é a igreja, e a igreja é esse pessoal reunido aqui. E se tivesse debaixo de uma mangueira, seria a mesma igreja de Jesus.
É o templo de Jesus, o templo do Espírito Santo é a igreja. Inclusive não é você, certo? Você nunca abra a boca e diga assim, eu sou o templo do Espírito, não é. Nunca abra a boca e diga, eu sou a igreja, você não é. Você tem que dizer, nós, sozinho você não é nada. Você só é alguma coisa na igreja, na comunhão. Cristo, é vontade dele, é vontade do Pai que nós sejamos um e estejamos juntos. Não tem essa história de desigrejado, de viver sozinho, em casa mesmo eu louvo, em casa mesmo eu leio, sozinho, não, tem que comungar, tem que estar na comunhão. A igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. Mas por algum motivo, que eu não vou aqui julgar, inclusive podia ser até mesmo vontade de Deus, que Pedro e João, não sei se eles queriam também usar isso como forma de evangelizar, porque aquelas pessoas precisavam ser evangelizadas. Quem frequentava o templo de Salomão não cria no Cristo. Quem frequentava o templo ainda levava os carneirinhos, os bezerrinhos, as pombinhas, as rolinhas para sacrificar, e quem fazia isso ainda não cria que o Messias tinha vindo, mas o Messias já tinha vindo, Jesus já tinha vindo, e Jesus é o Messias. E o Pedro e o João frequentavam um evento, um horário do templo, em que tinha uma oração todo dia, às 3 horas da tarde. E é o que você vê aí, no capítulo 3, versículo de número 1. Muita gente não percebe isso que eu falei, né? Pensa que isso aqui é um incentivo para a gente frequentar a igreja. Não é, o incentivo é outro. Porque inclusive depois Estevão vai falar que não precisa mais de templo, e por isso Estevão é morto, por isso Estevão é apedrejado, né? Mas o Pedro e João foram ao templo para a oração da hora 9, 3 da tarde. Era levado um homem coxo de nascença, que era colocado diariamente numa das portas do templo, porque o templo tinha muitas portas, muito grande o templo. E uma das portas se chamava Porta Formosa, e ali o coxo ficava, para pedir esmola aos que entravam. Então imagine essa figura no chão, sentada, paralítica, uma figura quebrada, uma figura excluída, uma figura que representa espiritualmente o homem caído, o mundo decaído. Esse homem representa o mundo decaído. Esse homem representa o mundo sem Deus. Eu não estou condenando a paralisia. Estou apenas trazendo uma comparação espiritual de que essa pessoa, nesse estado, representa o mundo contaminado pelo pecado, o mundo derrubado, o mundo paralisado. E Pedro e João vão chegando e se deparam com esse homem. Pedro e João representam a igreja. Pedro e João representam o homem restaurado. Nós podemos ter certeza de que Pedro era um homem restaurado. Podemos, porque Jesus o restaurou. Mesmo depois de Pedro ter o negado 3 vezes, Jesus restaurou Pedro. No encontro que ele teve à beira de um lago, né, depois de uma pescaria, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Ali Pedro foi restaurado, né, por Jesus. Então nós temos um restaurado encontrando um paralisado. Vai ter o encontro da igreja com o mundo caído. Vai ter o encontro de um curado com um doente. Vai ter um encontro de um tratado com um necessitando de tratamento. Eles iam entrando no templo e o homem implorava que lhe dessem uma esmola. O mundo está aí, meus irmãos, implorando, mendigando por algo que eles nem sabem direito o que é. As pessoas estão aí em busca de tantas coisas para suprir suas dores, para suprir suas carências, para suprir suas necessidades. O homem realmente foi criado
ou o homem realmente ficou, depois da criação e depois da queda, o homem ficou com um vazio, o homem ficou com uma carência, ficou com uma necessidade, ele precisa de algo, ele pede, fica pedindo, fica esmolando, ele fica mendigando, ele fica buscando isso em todo lugar. E a igreja tem a resposta para essas pessoas. E a resposta não é outra senão Jesus de Nazaré. Porque se você ler no Eclesiastes 2, você vai observar que o sábio que escreveu o Eclesiastes, ele diz que ele, sendo ele muito rico, ele pôde provar de tudo, porque ele estava procurando alguma coisa que realmente fizesse ele se sentir satisfeito. Construiu casa, comprou cantores, tinha um harém de 1000 mulheres, né? Fez diversas realizações, bebeu vinho, participou de festa. Tudo ele fez, todo tipo de experiência ele teve, e ele já nos avisou: não adianta, não vá tentar também, porque eu já tentei, e não é a resposta. Eu não encontrei a felicidade em coisa nenhuma dessas que eu procurei, em coisa nenhuma dessas que eu experimentei. Coisas que nós, até pela falta de recursos, nós não vamos ter condição de experimentar, mas ele experimentou. Ele disse assim, ó: aquilo que os meus olhos queriam, eu não os negava. Se eu olhava e eu desejava, eu tinha. Tudo que o meu coração quis, eu providenciei para mim. E no fim das contas eu vi que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Eu não me satisfiz, eu não me alegrei, eu não fiquei feliz, não fez sentido. Assim escreve o sábio no Eclesiastes 2, falando dessa vida aqui debaixo do sol. Mas a igreja tem essa resposta. A igreja tem esse pão, porque a ela foi dado, Jesus nos foi dado. O pão vivo que desceu do céu nos foi dado. E a resposta é Jesus. Não somente a resposta para um problema financeiro, a resposta para um problema de casamento, a resposta para um problema de saúde. Não, é muito mais. Jesus é muito mais do que isso. É muito mais profundo. Ele é a resposta para o maior anseio da nossa alma. Sem Ele a gente está paralisado, sem Ele a gente está cego, sem Ele a gente está manco, sem Ele nós estamos com a mão mirrada, sem Ele nós estamos surdos, sem Ele nós estamos mudos, sem Ele nós estamos leprosos, sem Ele dentro de nós habita uma legião, mas com Ele nós somos completos. Com Jesus nós somos completos. E a igreja tem essa resposta, a igreja tem essa mensagem, e a igreja tem a responsabilidade de proclamar essa mensagem. Esses dias eu ouvi uma entrevista de uma moça que, missionária em lugares difíceis, né, e ela disse que veio uma pessoa da Coreia do Norte para cá, e essa moça que veio da Coreia do Norte também era missionária, e veio para cá e se maravilhou com a liberdade que a gente tem aqui, porque lá ela se reúne debaixo da terra. Lá, para poder o crente fazer culto, se reunir, para a igreja cultuar, é escondido debaixo da terra, igreja subterrânea. Eu não sei direito como é que eles fazem isso aí. Carra um buraco no chão, faz debaixo de algum lugar, num porão de algum espaço, porque se for pego, morre mesmo. E eu não sei quanto tempo essa mulher passou nesse estilo de culto, não é? De tensão, de medo, mas ali adorando, louvando, sendo fiel a Deus. E ela teve a oportunidade de vir aqui para o Brasil e viu como é que é aqui no Brasil. Aí ela viu e se alegrou e se maravilhou, que coisa boa poder estar nessa igreja cantando, olha os irmãos cantando, adorando, que maravilha, que liberdade, que coisa boa. Aí ela saía na rua e o povo que ia passando na rua, ela ficava tentando puxar para dentro da igreja. Bora, gente, o evangelho, Jesus salva, Jesus é bom. Saía pregando para o povo no meio da rua. Porque lá ela não tem essa oportunidade, e aqui não é proibido você fazer isso. É proibido, irmão? O máximo que pode acontecer é alguém chamar você de doido.
mas não é proibido. E lá, por ser proibido, parece que quando uma coisa é arrancada de nós, a gente valoriza, né? Por isso se diz aquele ditado: a gente só valoriza as coisas quando perde. Só valoriza as coisas quando perde. E lá eles não têm essa liberdade, e aqui a gente tem. E aí a moça que estava dando esse testemunho, contando a história dessa outra pessoa, falou assim: às vezes eu peço ao Senhor que coloque na igreja brasileira um sentimento de insatisfação, porque a gente está muito satisfeito. Está muito satisfeito. Não, tá bom, tá bom assim. Tá bom. Tem a igrejinha lá, né? Os banquinhos para eu sentar. Olha, irmão, sinceramente é uma vergonha. É uma vergonha que a gente sente. O tanto de comodismo que a gente se permite ter. Porque qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade de se deslocar para um espaço como esse aqui? Não é luxuoso aqui, mas é confortável, né? Tem ninguém lhe apertando, você pode escolher os cantos aqui para sentar. Inclusive, dali do meio para trás tem umas cadeiras que são acolchoadas. Está quente porque a gente está aqui em Fortaleza, Ceará, mas tem uns ventiladores aí para dar uma aliviada. Você passa no máximo, estourando. Quando a coisa se prolonga muito aqui, você passa 1h30 no culto desse. E as pessoas ainda não vêm. Eu gosto sempre de lembrar que esse movimento de vir para cá, estar aqui, na comunhão, adoração, ouvindo a palavra, é o movimento mais fácil da vida do cristão, é esse aqui. É o mais fácil. Qual é a dificuldade mesmo? E aí, por isso que eu falei que é uma vergonha o nível de comodismo que a gente se permite ter. De nem esse movimento de comungar, que é o mínimo que a gente deveria fazer, muitas vezes a gente não faz, né? Então, a igreja tem toda essa resposta. Mas nós estamos cumprindo essa responsabilidade na hora que a gente encontra esse mundo paralítico, esse mundo coxo, como Pedro e João encontraram esse rapaz. E quando eles encontraram esse rapaz pedindo a esmola, no versículo 3, passa para o 4, Pedro olha para ele, fixando os olhos nele juntamente com o João, e aí Pedro diz assim: olha para nós, olha para nós. Pelo contexto aqui, dá a entender, porque ele vai dizer: não temos ouro nem prata, olha para nós e vê se a gente tem cara de quem tem alguma coisa. Eles não se preocupavam em ostentar nada. Todo o dinheiro que era colocado aos pés daqueles homens, porque foi colocado muito dinheiro aos pés deles, dos 12, e Pedro e João faziam parte dos 12. Todo o dinheiro foi redistribuído segundo a necessidade daquelas pessoas que faziam parte da comunidade, de tal maneira que alguém que só olhasse para eles ia ver: esses homens não têm dinheiro. Olha para nós, paralítico que está sentado no chão pedindo esmola, olha aqui, olha como é que a gente está vestido. Nós não temos ouro e nem temos prata, mas temos algo. Amém? Temos algo. A igreja tem algo. E ele diz lá: o que eu tenho e o que eu tenho eu te dou. O que nós temos não é para ser retido, não é para ser guardado. O que nós temos é para ser dado. Que eu tenho eu te dou. E aí ele nem explicou o que ele tinha, ele só foi dizendo logo: em nome de Jesus Cristo o Nazareno, anda. Eu tenho Jesus o Nazareno.
E aí tomou ele pela mão direita, não é? Que é isso que a gente deve fazer com as pessoas. Devemos tomar as pessoas que estão tentando se levantar pela mão direita, de uma maneira firme, e não terminar de matar quem já está morrendo. Levantou esse homem e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Ali estava o poder de Deus para curar em ação. O nome de Jesus atuou sobre a vida daquele homem e ele foi perfeitamente curado. Quando ele foi curado, ele deu um salto, se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. É assim, é isso que acontece na vida de alguém que encontra a resposta. Ele salta e ele louva a Deus. Quanta gente está enganada aí. Quanta gente tem uma alegria, tem um louvor, tem um salto, tem uma comemoração que não dura uma noite. No outro dia a pessoa está do mesmo jeito. Mas quando é pela presença de Jesus, eu salto, eu louvo, eu entro com eles no templo para continuar louvando, saltando e adorando ao Senhor. E o povo viu, porque essas coisas Jesus já tinha ordenado. Jesus já tinha dito: vocês vão fazer boas obras, e os homens vão ver as boas obras de vocês, e quando eles virem as boas obras de vocês, eles vão glorificar o Pai que está no céu. O povo viu o homem andando, louvando a Deus. Reconheceram que era ele mesmo, aquele mendigo, paralítico, que agora não era mais, que ficava sentado na porta formosa do templo. Se encheram de admiração e de assombro pelo fato que lhe aconteceu. Esse foi o milagre. Foi o milagre. Logo depois diz aqui que ele se apegou a Pedro e a João. Ele ficou perto de Pedro e de João. Ele queria mais alguma coisa. Ele não quis só o milagre, ele quis saber de onde veio esse milagre. Ele queria saber, provavelmente, quem era esse Jesus que Pedro citou, porque Pedro disse: em nome de Jesus, o Nazareno, anda, levanta, anda. Se apegou para saber quem era Jesus. E além disso, todo o povo correu, atônito, admirado, para junto deles, lá no pórtico, na varanda, no espaço, no alpendre, chamado Alpendre de Salomão, Pórtico de Salomão. Quando Pedro viu aquela multidão ali, veja, essa parte aqui é a parte mais importante. Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, porque ali só tinha israelita pelo jeito, né? Por que vos maravilhais disto? Ou porque vocês ficam olhando para nós, para mim e para o João, como se tivesse algum poder meu ou do João, ou como se eu fosse muito piedoso, eu e o João, e por causa da nossa piedade, do nosso poder, a gente tivesse feito esse homem andar? Porque vocês estão olhando para nós assim, como se vocês estivessem vendo algum herói. Nós não somos heróis, nós não somos deuses. Aí Pedro aproveita para fazer uma pregação. Amém? Porque pregação do Evangelho é mais importante do que milagre. Sabia? Milagres são sinais. Sinais servem para apontar para algum lugar. E o lugar para onde o sinal aponta é mais importante do que o sinal. Se você está com necessidade de ir ao banheiro, e você está num shopping bem grande,
e você é meio envergonhado para perguntar a alguma pessoa onde fica, o que é que você procura? Uma placa. O que é uma placa? Um sinal. É importante? É. Aí você acha a plaquinha, sanitários, uma setinha apontando para cá ou então para lá, não é? Aí o que é que você faz? Achei o sinal. Oh, maravilha, vou me agarrar com essa placa e ficar aqui com ela. É isso que você faz? Você fica lá, parado, olhando para a placa? Você segue adiante. Você vai além do sinal. Isso é uma lição importante para nós. Nós precisamos ir além do milagre. Amém? Tem crente que vive uma vida centrada em procurar milagre. Isso é um problema. Isso é um problema. A vida da pessoa gira em torno de procurar milagres que resolvam todas as suas questões, que resolvam todos os seus problemas. Quando o seu maior problema já foi resolvido, você já encontrou a resposta para a sua alma, você já encontrou Jesus. Lembra de canções como essa? O meu Deus é um Deus de milagre, não há limite para o seu poder agir, né? E lá mais na frente ele diz assim, a canção diz: e o maior milagre já operou em mim. Que maior milagre é esse? É a conversão da sua alma, é você ter nascido de novo, é você ter sido salvo, é você ter sido lavado e remido no sangue de Jesus, é você ter sido poupado da ira de Deus, é você ter recebido a vida eterna, é o teu nome está escrito no livro da vida. Isso aí é o maior milagre. Então não viva uma vida, não seja um caçador de milagres. Porque isso é perigoso para a sua fé. Porque nem todo milagre que você procura, Deus vai fazer. Já está provado isso aí. Aí vai que você estava com tanta certeza, tanta busca, campanha de oração, pessoa orando por você, e não acontece. Aí o que é que vai acontecer com sua fé? Ela poderá declinar, ela poderá decair, porque ela estava baseada na expectativa de que Deus fizesse um milagre. A sua fé não pode se apoiar nisso. Se Deus fizer, Ele é Deus, né? E se não fizer, continua sendo Deus. Está correto o louvor, está correta a letra. Baseado no que Jó viveu. Jó disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus te deu alguma coisa? Bendiga ao nome do Senhor. Deus permitiu que algo fosse tomado, ou Ele mesmo tomou? Bendiga ao nome do Senhor. Porque não é o que nós queremos, é o que Ele quer, e o que Ele quer é sempre melhor, e o que Ele quer, Ele já fez. Ele deu Jesus para morrer por nós. A igreja tem Jesus, nós temos Jesus, graças a Deus, irmãos, nós temos Jesus, nós temos o Filho de Deus em nós, Ele morreu por nós. Aí Pedro prega isso. Aproveita para pregar. Pedro não vai ficar fazendo uma propaganda do milagre. Pedro, com João, poderia ter... Então, vocês viram o que aconteceu aqui? Vocês viram? Eu e João oramos por esse homem. Eu dei uma ordem, ele se levantou. Quem mais está aí? Quantos mais querem ser curados? Vão para cá para frente. Pedro faz isso? Não. Pedro prega. Jesus certa vez disse assim: vamos para outras aldeias para que eu possa pregar, pois para isso eu vim, para anunciar esse reino. Ah, Jesus, mas tu também não fez milagre? Fiz, Ele fez milagres, glórias a Deus por isso, mas os milagres eram o quê? Sinais.
Sinais, o milagre não era só para beneficiar a pessoa que estava sendo alcançada, não. Não era só para isso, não. Os milagres, além de beneficiar a pessoa, tinham uma função maior, que era a de mostrar para aqueles judeus incrédulos que ali estava o Messias. Porque eles tinham essa expectativa no Messias. Tinha essa expectativa, e quando ele viesse, ele iria curar um cego de nascença, ele iria expulsar um demônio mudo, ele iria curar um leproso, e ele iria ressuscitar o morto. E tudo isso ele fez. Tudo isto ele fez para deixar aqueles homens indesculpáveis. Indesculpáveis, porque ele não precisava nem ter feito, mas ele fez para deixá-los indesculpáveis, porque eles não vão ter desculpa. Nós estávamos esperando alguém que fizesse isso, ele fez tudo isso, e mesmo assim eles não creram, o rejeitaram. E agora Pedro está aqui pela misericórdia de Deus, pregando para eles de novo, para os israelitas que não criam, para dar a eles mais uma chance de crer. Olha o que ele diz no versículo 12: por que vocês se maravilham? Isso eu já li, né? A versículo 13: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus. Ele foi glorificado, a ele Deus deu virtude. Jesus, aí ele aproveita para dizer umas verdades para eles. Jesus, aquele a quem vocês traíram, porque ele veio para vocês e vocês o traíram. Aquele a quem vocês negaram perante Pilatos, porque vocês escolheram Barrabás, quando Pilatos já tinha decidido soltar Jesus. Vocês impulsionaram, induziram o Pilatos a matá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que vos concedessem um homicida, um assassino, o Barrabás. Desse modo, quando vocês fizeram isso, vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou. Olha, vocês mataram ele, mas fiquem sabendo, Deus ressuscitou ele dentre os mortos. E disso nós aqui, eu e o João, somos testemunhas. Nós falamos com ele durante 40 dias e o vimos subir aos céus. Que maravilha ter Jesus, irmão. Você também é testemunha de que Jesus ressuscitou. Sai por aí falando, irmão. Aí ele conclui dizendo: pela fé no nome desse Jesus, a quem eu estou pregando a vocês de novo, não foi pelo meu poder, nem pela minha piedade, mas pela fé no nome deste Jesus, que vocês traíram e mataram e negaram, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vocês estão vendo e que vocês reconhecem. Vocês sabem que ele era paralítico, agora não é mais, ele foi fortalecido. O nome de Jesus fortalece o homem. O nome de Jesus fortalece a gente. Mas não é você ficar em casa dizendo Jesus, 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 Jesus. Não, não. O nome de Jesus é a pessoa de Jesus, é quem ele é. É você entender quem ele é e com ele ter comunhão. Você ter comunhão com Jesus, isto te fortalece. Tem muitos fracos na igreja e tem muitos que dormem na igreja porque não estão se alimentando do nome Jesus. Alimente-se do nome de Jesus, como o pão vivo que desceu do céu. Como é que faz isso, pregador? Medita na palavra. A palavra tem tudo que você precisa. A palavra tem os caminhos que você precisa seguir. Às vezes você fica ali perturbado. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Qual a decisão tomar? Não tem uma pessoa para te dizer não. A palavra está aqui para dizer. Congrega. Comunga com a igreja, vem comungar, vem ter comunhão, mas comunhão mesmo, de ser amigo, de conversar, de partilhar.
de trocar ideia, de trocar sentimento, de chorar no ombro, de orar junto, de orar um pelo outro. É assim que a gente se fortalece no nome de Jesus. Canta ao Senhor, louva ao Senhor, adora ao Senhor, ora ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta em secreto, fala com teu pai, ele te recompensa com a presença dele. Ora junto com a igreja, ora uns pelos outros, amem uns aos outros, perdoem uns aos outros. É assim que vive o povo de Deus, irmão. É assim que vive. Não tem novidade não, irmão. Não tem novidade. O que eu estou falando aqui, vocês todos já ouviram. Graças a Deus. Porque se eu estivesse dizendo coisa nova aqui, era heresia. Não tem novidade para você pintar a parede de preto, não, irmão. Não precisa de badulaques. Não precisa de penduricalhos. Não precisa de nada. Precisa do que nós já temos recebido. A palavra viva do Senhor que nos orienta. Pela fé nesse nome foi que ele ficou assim, fortalecido. Jesus deu saúde perfeita. Eu estou dizendo aqui que o milagre não é mais importante do que a palavra, e não é mesmo não. O milagre não é mais importante do que a pregação, e não é mesmo não. Mas Jesus é poderoso para fazer milagre ainda hoje. Jesus é poderoso para fazer milagre. Nós só temos que ter essa consciência de que não devemos viver a nossa vida em torno de busca de milagre, mas nós estamos, Senhor, receptivos. Se o Senhor quiser realizar milagre no nosso meio, realiza. Nós te louvaremos também por isso. Eu creio que Jesus cura. Eu creio que Jesus pode curar um paralítico. Hoje, nos dias de hoje, eu creio que ele pode curar um cego, eu creio, né? Mas eu sei que o principal é a cura da alma, o principal é a gente ter o nome no livro da vida, porque Jesus falou até assim: não tem problema se alguém arrancar a mão direita e jogar fora, porque é melhor ele entrar no reino de Deus sem uma das mãos, do que ir com o corpo todo perfeito para o inferno. Mas o Senhor é misericordioso e Ele sabe as nossas dores. E não está proibido de você orar por cura, não. Pelo contrário, é mandamento. É mandamento. Tem alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Orem pelo enfermo. Unjam ele com óleo. A oração da fé salvará o doente. Isso também faz parte da vida de igreja. Amém? Para poder ficar bem claro e a gente não ser mal entendido. Aí o Pedro é tocado aqui no versículo 17, já estou terminando, por um sentimento de compaixão, não é, por aquelas pessoas. Primeiro ele pareceu ser duro, ele foi bem duro. Ele disse: vocês mataram, vocês traíram, vocês negaram Jesus. Mas aí ele diz aqui no versículo 17: mas eu sei, irmãos, que vocês fizeram isso por ignorância. Vocês não sabiam o que estavam fazendo. Como é que o Pedro sabe disso? Porque Jesus falou. Jesus falou na cruz, ele bradou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, Pedro, em obediência a Jesus, está dizendo: olha, eu sei, Jesus revelou para nós que vocês fizeram isso por ignorância, e também as autoridades de vocês. Mas Deus, assim, usando essa situação, cumpriu. Deus usou até a ignorância de vocês, porque Deus é poderoso, é soberano, está no controle de tudo. Ele usou isso para cumprir o que ele tinha anunciado já, pela boca dos profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então não era interesse de Deus que Jesus escapasse da cruz, não era interesse. Então ele usou até a pecaminosidade de vocês, a ignorância de vocês, para cumprir os seus propósitos. Agora vocês têm uma oportunidade, no verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Maravilha, né? Isso aqui está sendo dito para os judeus. Claro que a gente pode usar para dizer para as pessoas também, mas ele está falando para os judeus. Quando vocês se arrependerem e se converterem, e eu termino com esse versículo 29 aqui, 29 não, 20, o versículo 20.
a fim de que a presença do Senhor, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, o Senhor Jesus. Então, quando esse mundo caído recebe a mensagem, que às vezes a igreja, por negligência, retém, mas não deveria, essa mensagem deve ser: arrependam-se e convertam-se. Quando vocês fizerem isso, a presença do Senhor virá sobre vocês. E quando a presença do Senhor vier sobre vocês, virão tempos de refrigério sobre a sua vida. Que eu e você que já estamos aqui e que já recebemos a presença do Senhor, possamos recordar, lembrar que o Senhor já nos colocou no refrigério, o Senhor já nos colocou no seu descanso. Louve e agradeça a Deus por isso. O Senhor nos colocou no lugar de descanso, no lugar de refrigério. Mas não nos acomodemos, não fiquemos deitados nesse lugar refrigerado que o Senhor nos colocou. Vamos anunciar para as pessoas essa mensagem. Vamos dizer: não temos ouro, não temos prata, mas temos algo e queremos te dar. E anunciemos Jesus para todos. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e orar nesse momento ao nosso Deus, juntos. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e agradeço por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez, Senhor, de nos reunirmos com liberdade, sem impedimento. É o Senhor quem providencia tudo isso, é o Senhor quem nos dá esse presente, é o Senhor quem nos concede, Pai. Temos essa informação de que tantos filhos teus, tantos servos teus te adoram em alguns lugares onde são tão perseguidos, onde são tão oprimidos. Tem misericórdia destas pessoas, Senhor. E nós aqui, tem misericórdia de nós também, porque nós muitas vezes, mesmo com essa liberdade, somos acomodados. Nos perdoa por isso. Que o nosso coração se encha de uma nova disposição para te louvar, te servir, te adorar e te buscar, Senhor. E que nós possamos, assim como os teus servos, Pedro e João, anunciar aquilo que o Senhor nos deu, dividir com o mundo caído aquilo que o Senhor nos entregou, repartir este pão vivo que desceu do céu, anunciar a mensagem santa do Evangelho a todos, em nome do Senhor Jesus. Assim nós te oramos e agradecemos. Amém e amém.